Abra comigo a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 4. 1 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao versículo de número 22. O tema da nossa mensagem é trazendo de volta a glória de Deus. Trazendo de volta a glória de Deus. Pai querido, nós entramos em Tua presença agora, Senhor, em oração, nos desligamos de todas as coisas e nos voltamos à Tua palavra agora, Senhor, e a mensagem que o Senhor tem preparado para esta noite. Nós reconhecemos, Pai, que nenhuma palavra, Senhor, deste esboço, nada, Senhor, veio do meu coração próprio, Senhor, porque eu de nada tenho a oferecer para os Teus filhos, Pai. Mas eu sei, Pai amado, que o Teu Espírito Santo tem nos conduzido dia após dia, Senhor, ao centro da Tua vontade. Por isso, Pai, peço mais uma vez que o Senhor venha ministrar os nossos corações, venha nos reposicionar, nos alinhar ao centro da Tua vontade, Pai. Através, Senhor, da Tua palavra. Senhor, leva agora todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Senhor, nós nos desligamos das nossas distrações e de tudo que possa nos afastar de Ti e nos roubar a Tua palavra, Pai. Nós não permitimos, Pai amado, que o Teu Espírito Santo venha encontrar, Senhor, corações disponíveis e acessíveis, para que o Senhor possa nos transformar, assim como a Tua palavra diz, Senhor, de glória em glória, na imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, como que pelo Espírito, Pai. É esse o nosso desejo. Por isso, Pai, venha falar conosco, venha nos ministrar. É o que nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. 1 Samuel capítulo 4, versículo 1 ao 22 diz: E a palavra de Samuel se espalhava e era respeitada em todo Israel. Os filisteus organizaram sua frente de combate em linha para enfrentar Israel, e depois de violentos embates, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 israelitas no campo de batalha. Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento, os anciãos e líderes de Israel indagaram: por que fez hoje o Senhor que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? E concluíram: vamos a Siló buscar a arca do nosso Deus, que venha para o nosso meio e nos livre da mão de nossos inimigos. Então as autoridades do povo mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. Assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Os filisteus ouviram aquele brado extraordinário e exclamaram: o que significa esse forte grito do acampamento dos hebreus? Quando foram avisados de que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento dos hebreus, grande temor tomou conta dos filisteus e comentavam entre si: Deus veio ao acampamento dos hebreus. Ai de nós, nunca aconteceu algo assim. Ai de nós, quem poderá nos salvar destes poderosos deuses? São os mesmos deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. E concluíram: sede fortes, ó filisteus, e sede homens corajosos, a fim de que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles foram vossos escravos no passado. Sede homens e lutai bravamente. Assim, os filisteus partiram para a luta e Israel acabou sendo vencido. Cada israelita teve que fugir correndo para a sua tenda. O massacre foi enorme e horrível. Israel perdeu 30.000 soldados a pé. Então os filisteus se apossaram da arca de Deus, e Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Naquele mesmo dia, um homem de Benjamim correu à frente da guerra até Siló, com as roupas rasgadas e terra até na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada.
estava muito angustiado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou tudo sobre a matança que ocorrera, e imediatamente a cidade inteira começou a gritar e se lamentar. Ele ouviu o clamor do povo ao longe e perguntou: que grande alarido é esse na cidade? E o benjamita se apressou e veio correndo trazer as notícias a Eli. Estava Eli com 98 anos de idade, seus olhos já fracos, não se moviam mais, e ele não conseguia mais enxergar. Assim que o encontrou, o mensageiro lhe disse: estou chegando do campo de batalha. Consegui fugir das fileiras, e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. Diante do que ele indagou-lhe: o que aconteceu, meu filho? E os homens lhe deu a notícia: Israel teve que fugir dos filisteus, e terrível carnificina. Fomos derrotados, e seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. Além de tudo, os filisteus tomaram a arca de Deus. Assim que o mensageiro mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, próximo do portão da cidade onde estava, quebrou o pescoço e morreu, porquanto era idoso e obeso. Ali julgou e liderou o povo de Israel. Julgou e liderou o povo de Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a esposa de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter o bebê, quando ela recebeu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada pelos filisteus e que seu sogro e seu marido haviam morrido. Começou a sentir fortes dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam lhe rogaram: tenha coragem, anima-te, porque tivestes um filho. Ela, porém, nem conseguiu responder nem dar atenção. Ela deu ao menino o nome de Icavod, ou Icabode, querendo dizer: foi-se a glória de Israel, aludindo ao fato de a arca de Deus ter sido tomada, e por causa da morte de seu sogro e de seu marido. E completou afirmando: a glória foi exilada de Israel, porque a arca de Deus nos foi tirada. Amém, amados? Pouquinho longa a leitura, mas importante, porque cada ponto, cada versículo desse traz bastante detalhes que serão importantes para a gente poder explanar o que nós queremos explanar aqui nesta noite. Queridos, algo que eu quero já afirmar, e essa é uma afirmação que nós devemos trazer para a nossa consciência e trazer para dentro do nosso interior, para dentro do nosso espírito, é: a glória de Deus é mais importante do que as obras de Deus. Eu vou repetir: a glória de Deus, vamos substituir a glória pela presença, vamos mudar. A presença de Deus é mais importante que as obras de Deus. Amém, amados? É interessante, queridos, que Israel, se você pegar do ponto de partida do Êxodo, quando os filhos de Israel eles saem do Egito e passam a trilhar o caminho do deserto, você vai ver que Deus ele ordena a construção do tabernáculo e ordena a construção da arca, que nós lemos aqui e também é conhecida como a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, só para você entender, alguns de repente não conhecem, só para poder explicar a título de conhecimento, era uma caixa compartimentada, dados os tamanhos exatos que Deus havia dado a Moisés, não é? E toda essa caixa ela era revestida de ouro. Dentro dessa caixa havia sido colocado as tábuas da lei que foi dada por Deus e uma porção do maná, e de acordo com Hebreus também a vara de Arão que havia florescido no deserto, que representa a ressurreição do Messias. Amém, queridos? Fechada essa caixa, em cima da caixa, né, você vai encontrar 2 querubins, né, parecem anjos, mas na verdade são 2 querubins, um de frente para o outro, com as asas abertas, não é? Por isso que diz que a arca do Senhor, a presença do Senhor estava entre os querubins, exatamente porque a arca da aliança, ela tinha duas asas, os querubins, né, eles portavam 2 asas estendidas. No meio dos querubins, era um lugar chamado de propiciatório, ou lugar de pagamento. Propiciatório significa pagamento, não é?
onde o sumo sacerdote, uma única vez no ano, apenas uma vez no ano, um dia marcado pelo Senhor, na solenidade marcada pelo Senhor, que é uma festa bíblica chamada Yom Kippur, que é o dia do perdão ou o dia da expiação, quando o sumo sacerdote tinha que matar um cordeiro, tinha que matar também um bezerro, tinha que matar também um bode, conhecido como bode expiatório. E todo esse sangue que era derramado no altar, uma vez por ano o sumo sacerdote ele tinha que adentrar no Santo dos Santos, que era um lugar reservado, onde habitava a presença de Deus. Ninguém podia entrar nesse lugar, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, e ele aspergia o sangue daqueles animais, para que o pecado do povo fosse expiado, fosse pago, fosse quitado. Amém, queridos? A Arca da Aliança, muito mais do que a expiação, a Arca da Aliança é a marca da presença de Deus no meio do povo. E por que Deus estabelece a arca? Porque o desejo de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. É sonho, sempre foi estabelecido por Deus. Esse é o desejo do coração de Deus, estar no meio do seu povo. Tanto que no Éden, aliás, na criação, Deus, a Bíblia fala que Deus ele coloca um jardim. Ele estabelece um jardim, e neste lugar, na viração do dia, ou seja, entre as 5h30 e 6h30 da tarde, o Senhor descia àquele lugar e se relacionava com o homem, com a humanidade, né? Com o primeiro casal da terra. Havia um ambiente de relacionamento, porque Deus, o desejo de Deus, amados, não é só nos abençoar, o desejo de Deus é ter um relacionamento conosco. Você está comigo? Se relacionar conosco é o maior desejo de Deus, muito mais do que te abençoar com coisas terrenas, querido, que hoje você tem e amanhã vai embora. Deus ele deseja estabelecer um relacionamento conosco. Esse relacionamento ele foi rompido exatamente por causa do pecado. Isaías 59:2 deixa isso declaradamente firme, que diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, a fim de que não nos ouça. O pecado ele é tão maléfico que ele rompeu, ele cortou, ele quebrou um relacionamento que era para se tornar um relacionamento eterno. Porém, queridos, sempre Deus desejou estar no meio do seu povo. E Deus, quando chama Israel, lá em Êxodo 19, você vai ver que havia um propósito na chamada do povo de Israel. Era fazer com que essa nação se tornasse um reino de sacerdotes, pessoas que passariam a ministrar diante de Deus, e que se tornaria a referência, se tornaria a luz de todas as nações. Então, quando Deus tira esse povo do Egito, Deus estabelece, fala para Moisés, constrói um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio do povo, eu quero estar no meio do meu povo. A ideia do templo, a ideia do tabernáculo, querido, é ter a presença de Deus habitando entre o povo. Então, o que diferenciava Israel das outras nações era a presença. Obrigado pelo teu amém, vou falar de novo. O que diferenciava Israel de todas as outras nações não era apenas uma cultura, não era apenas festas, não era apenas os milagres. Muitos de nós olhamos para a história de Israel e evidenciamos apenas os milagres, os sinais, os prodígios. Olha, o mar vermelho se abriu, comeram maná 40 anos, roupa crescia no corpo, não precisaram ir lá na Joguim Modas comprar, né? Na Joguim do deserto, porque a roupa crescia no corpo. Os lojistas da época ficaram tudo pobre. Milagres, água que brota da rocha, águas amargas que se tornam doces, apenas um ato profético. Enfim, os sinais e os prodígios eram, amados, eram notáveis, eram verdadeiros, eram prodigiosos. Mas o que diferenciava esse povo não eram os milagres vividos, mas a presença que os acompanhava. Tanto que Deus, ele habitava no meio do povo, que quando o povo começa a caminhar no deserto, todos sabem que deserto tem 2 estações no mesmo dia, em 24 horas.
Durante o dia, um sol e um calor escaldante. Durante a noite, um frio horrível. Mas Deus estava tão presente que durante o dia havia uma coluna de nuvem para proteger o povo, e à noite uma coluna de fogo para esquentar o povo. Deus estava presente. Então, o que diferenciava Israel de todas as outras nações da terra era a presença que os acompanhava. Porque os outros deuses não eram presentes, eles tinham as imagens. Você vai ver, por exemplo, no contexto que o Deus dos filisteus, o principal Deus do panteão dos filisteus era Dagon ou Dagon. Quando os filisteus levam a arca da aliança, na primeira noite a imagem, a estátua de Dagon estava derrubada diante da arca, porque não há Deus como nosso Deus. Isaías 64:4 diz: desde a antiguidade não se viu e nem jamais se ouviu e nem se percebeu um Deus semelhante a Ele, que trabalha para aqueles que nele esperam. O Deus que nós servimos é único. O Deus que Israel servia era único. Então, o fator fundamental de diferenciação, de distinção dessa nação, não eram os milagres, não era a cultura, não era nem a Torá, mas a presença. Tanto que você vai ver no livro de Josué, eu particularmente gosto muito do livro de Josué. No livro de Josué você vai ver que em tudo que os filhos de Israel iriam fazer, em todas as suas guerras, em todas as suas lutas, em todas as suas batalhas, o que eles colocavam na frente? A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. O que isso significa? A presença de Deus, não é que que Deus vai fazer o milagre, como eu já ouvi alguns pregadores dizerem, mas a Arca de Deus ou a presença de Deus tem prioridade. Porque aquilo que vem em primeiro lugar, querido, tem um lugar de prioridade. Então você vai ver, por exemplo, em Josué 2, na travessia do Jordão, a Bíblia diz que o sumo sacerdote ia à frente, os sacerdotes, que apenas a tribo levítica poderia carregar a Arca da Aliança, ia logo em seguida, e o batalhão ia atrás. No momento em que os levitas, os sacerdotes, colocam os pés na água do Jordão, com a presença, o Jordão se abre, como abriu o Mar Vermelho. Pastor, mas na época do Mar Vermelho ainda não tinha a arca, mas tinha a presença. Porque a diferença é a presença. Porém, amados, com o passar dos anos, se você pegar, por exemplo, no livro de Juízes capítulo 1, já começa dizendo que Josué, após ter morrido, o povo de Israel se perdeu. Fizeram o que havia sido declarado que não eram para fazer. Se casaram com as mulheres cananeias, se dobraram aos deuses de Canaã, que eram muitos, Baal, Dagon, e tantos outros deuses existentes naquele período, naquela região, naquela cidade, ou naquele país. E a Bíblia diz que eles passaram a ser subjugados. E eles passaram, amados, de tempo em tempo, de fase em fase, passaram-se algumas gerações, até chegar à geração de Eli. Ele tinha 98 anos, então vamos colocar que Eli ele representa uma geração toda. Eli, um sumo sacerdote, da linhagem de Arão, da linhagem de Eleazar, que havia recebido a promessa de que iria herdar para sempre a estola sacerdotal e iria assistir para sempre diante de Deus. A Bíblia diz que Eli não era um homem ruim, mas ele era um pai ruim. Porque a Bíblia diz, querido, se você for no capítulo 2 e no capítulo 3, você vai ver que os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, mas muito mal, eram sacerdotes.
Para você entender o contexto, se você pegar capítulo 2, vai dizer que os filhos de Eli roubavam a gordura da carne que ficava no altar. Só para você entender, pastor, como que funcionava? Todos os dias, os filhos de Israel, de acordo com o Levítico, eles tinham um rito. E hoje nós não temos mais esse rito, porque tudo isso se cumpriu em Jesus, amém, amados? Ou seja, o nosso Cordeiro Pascal, o nosso sacrifício já foi feito na cruz do Calvário, amém? Então o sacrifício de Jesus é único, insubstituível e definitivo, amém? Por isso, nem o próprio Israel faz os sacrifícios hoje eles fazem obras de justiça. Mas naquele período, no livro de Levítico, você vai encontrar os rituais diários. E os sacerdotes, que era a tribo de Levi, eles, parte de tudo que era sacrificado, parte era queimado ao Senhor. Que é isso que a Bíblia chama de sacrifícios de holocausto. Haviam 3 tipos de sacrifício. O sacrifício do holocausto, que eram animais, poderia ser pomba, poderia ser, dependendo do pecado, né, dependendo do sacrifício que a pessoa ia fazer. E havia também a oferta de manjares, que era trigo, cevada, frutos. E também aquilo que nós conhecemos como libação, que eram ofertas derramadas, que poderia ser vinho, poderia ser azeite, e tudo isso era apresentado, parte de tudo isso era apresentado no altar de sacrifício, que ficava no pátio de fora do templo. E ali era queimado. Porém, parte do que sobrava era para o sustento dos levitas. Parte do que sobrava, de todo o sacrifício, parte era dos sacerdotes. E era daquilo que eles se alimentavam. Não bastasse isso, sabendo disso agora, Ofni e Finéias não bastasse receber a porção que já era deles diária, eles iam com um garfo de 3 pontas e colocavam o garfo no altar e roubavam aquilo que era de Deus. Só isso, não somente isso, eles esnobavam a presença, eles esnobavam a arca da aliança e levavam prostitutas para dentro do tabernáculo para se relacionarem com as prostitutas. E Deus vai cobrar Eli. Antes de Samuel, Deus vai usar um profeta e fala: viu, até quando você vai honrar mais os seus filhos do que a mim? É por isso que eu digo, amados, eu quero deixar aqui uma dica, principalmente para os pais. Aprenda isso, querido. Se você não coloca limites para os seus filhos, infelizmente os seus filhos vão crescer em desonra. Filhos sem limites crescem adultos desonrados. A passividade de Eli trouxe maldição para a casa dele. Deixa eu falar para você, muitas vezes a gente fica procurando dentro da nossa casa algum tipo de maldição. Ai, onde é que está a maldição? Onde é que está a maldição? Muitas vezes a maldição está na nossa passividade. A nossa passividade de não exortar, de não honrar mais a Deus do que os nossos próprios filhos, principalmente nesse século, onde muitas vezes, né, a gente vem com aquele pensamento: ai, meu filho não vai sofrer o que eu sofri, meu filho vai ter tudo que eu não tive. Ótimo, querido, legal, só que limites faz parte de educação. Então fica a dica: a casa de Eli entrou em maldição por causa da passividade do pai. A passividade paterna gerou desonra dentro de uma casa. Não quer que a sua casa entre em desonra? Aprenda também a não ser passivo. Vivemos uma geração onde os filhos fazem anarquia, os filhos fazem um monte de coisa e os pais aplaudem. Os filhos falam palavrão e os pais falam: ai, que bonitinho. E aí crescem adultos desonrados. E Provérbios diz que filho sem limite vai envergonhar a mãe. Lá em Provérbios diz isso. Então veja um exemplo claro. Eu não quero falar de paternidade, não quero falar de família, só estou dando uma deixa, estou aproveitando aqui
para deixar, querido, esse conselho a vocês, que são pais. Não tenha medo de colocar limites para os teus filhos. Não tenha medo de mostrar para eles o caminho que eles devem andar. Não tenha medo de corrigi-los. Não tenha medo de, muitas vezes, nem que essa correção tenha que doer, nem tenha que surgir umas palmadinhas. Eu não estou falando para você matar ele com cabo de vassoura, cabo de chibanca. Estou falando só. Porque a passividade pode trazer a desonra para a tua casa. Muitas casas hoje vivem o fruto da desonra como consequência da passividade. Não entre nisso. É tempo de corrigir. Amém, amados? Só que o tempo passou, queridos. Os filhos de Eli se casaram e estava tudo normal. Eli achou que estava tudo certo. Deus fala com Samuel. Eli depois vai falar: Samuel, o que Deus falou com você? Capítulo 3. Naquele episódio fala que o teu servo falou: eu estou pronto. Deus falando para Samuel: olha, eu vou cumprir o que eu falei para Eli. Vou exterminar. Beleza. Sobe os filisteus contra o povo. E a carnificina, a morte, foi horrenda. Pastor, mas eles não tinham a presença? Pastor, é possível ter a presença e ainda viver em derrota? Sim. Quando não há honra à presença. A desonra à presença nos conduz a ciclos de derrota. Eu vou repetir para você nunca mais esquecer. A desonra à presença de Deus, a desonra à glória de Deus, pode gerar ciclos de derrotas. A presença de Deus foi responsável pelas grandes vitórias que Israel teve. Todas as vitórias que Israel teve, a diferença das vitórias sempre foi a presença. Porque eles carregavam o que as nações não carregavam. Tanto que, mesmo depois de ter vencido parte, os filisteus dizem que no campo de batalha ouviu um alarido, um brado, até estremecer o chão. O que é isso? A arca chegou. Porque até então nessa guerra contra os filisteus, a presença não estava. Mas aí o Ofni e Finéias consultam e falam: não, vamos buscar a arca, vamos em Siló, que era onde estava o tabernáculo. E falou: não, vamos trazer a arca, vamos trazer, porque a presença de Deus vai nos ajudar a vencer. Ou seja, só se dá valor à presença quando preciso de uma resposta. Só se honra a presença quando eu preciso de um milagre. Só se quer a presença quando eu preciso de algo, quando eu preciso de uma vitória, quando o inimigo, quando os meus algozes estão querendo me devorar. Era exatamente isso que acontecia nos tempos com a geração de Eli e seus filhos. Eles desonravam a presença, eles desonravam a glória que habitava no meio do povo. Mas na hora que o calo apertou, a primeira coisa que eles foram buscar foi a presença. Então, pastor, é possível ter a presença, é possível saber que Deus está presente e viver ciclos de derrota? Sim. Por causa da desonra. E a Bíblia diz que por causa da desonra, mesmo levando a arca, que representava a presença de Deus no meio do povo, Israel sofreu uma derrota esmagadora. Não bastasse isso, Ofni e Finéias morrem na guerra. E não bastasse isso, quando o servo ou um dos guerreiros, como mensageiro, vai trazer a notícia aos remanescentes que ficaram, e vai dar a notícia a Eli:
ele cai da cadeira e morre porque quebrou o pescoço. Amados, eu estou falando do extermínio de uma geração. Você está entendendo, querido? Uma geração inteira foi exterminada por causa da desonra. Amados, eu não sei se você já ouviu, eu tenho uma mensagem que eu falo sobre a cultura da honra, sobre o princípio de honra. E não é só honrar pessoas. Amados, eu vou falar para você, desonra atrai desonra, como honra atrai honra. O princípio da honra é a própria honra. Muitas vezes nós falamos, nossa, por que eu não sou honrado, né? Por que eu não sou, né? Será até quando eu vou ter que ficar na fila dos humilhados? Né? Tem aqueles memes da rede social, né? Será que vai demorar muito para chegar na fila dos exaltados? Amados, deixa eu falar para você, a honra vai gerar a honra. E o que é honra? A palavra honra, que também no hebraico é o termo kavod, traz também como glória. Ele traz 3 princípios consigo: respeito, reverência e obediência. São esses 3 princípios que norteiam a palavra honra. Automaticamente, o que significa desonra? Significa irreverência, significa desrespeito e desobediência. E foi exatamente neste caminho que a casa de Eli sucumbiu. Por causa da desonra, amados. Infelizmente, o Brasil, ele está fadado a uma cultura da desonra. Infelizmente, a desonra, ela se tornou algo muito cultural. E é um dos princípios que nós, como filhos de Deus, precisamos aprender a resgatar. Precisamos trazer de volta. Precisamos praticar, e não apenas praticar, precisamos também ensinar os nossos filhos. Uma das marcas do fim dos tempos é a desonra. Você vai ver tanto Paulo dizendo isso em 2 Timóteo capítulo 4. Você vai ver Pedro dizendo isso, você vai ver o próprio Jesus falando isso, você vai ver Paulo dizendo isso em Romanos 1, a cultura da desonra. A cultura da desonra. Quando não há respeito, quando não há reverência, quando não há mais obediência. Principalmente aquilo que está relacionado à presença de Deus. Por quê? Vamos trazer aqui para os nossos dias, querido. Hoje, Deus, Ele habita no meio das nações. Eu não sei se você sabe, mas Deus está presente em todas as nações. Mas Ele não tem mais um templo onde Ele habita. Não um templo feito por mãos de homens. Sabe por quê? Porque Ele escolheu, por decisão soberana dEle, Ele escolheu habitar em nós. Ele nos escolheu como sua casa. Ele plantou em nós, Ele colocou em nós o seu Espírito, o Espírito Santo, que o próprio Jesus diz, o mundo não pode conhecer, mas vocês conhecem, porque Ele está convosco e habita em vós. Então, amados, nós hoje somos os carregadores da presença. Amém, queridos? Nós somos os portadores da presença. Hoje não existe arca da aliança. Hoje a marca da presença de Deus no mundo se chama igreja. A igreja é a marca da presença de Deus entre as nações. E em quem Deus escolheu morar? Como que Deus escolheu estar entre as nações? Ele determinou assim, não foi uma determinação humana. Ele, por ser soberano das nações, por estar assentado num alto e sublime trono, Ele que governa todas as coisas, Ele escolheu morar em nós. Por isso nós somos portadores da presença. Só você que entende isso, levante a sua mão e diga, eu sou um portador da presença. Agora, pastor, mesmo carregando a presença de Deus em mim, sabendo que a presença de Deus está em mim,
sabendo que a presença de Deus não está mais nessas quatro paredes, sabendo que a presença de Deus não está num lugar específico, mas está em pessoas. É possível, mesmo com a presença, viver ciclos de derrota? A minha resposta para você é sim. Quando? Quando nós desonramos a presença. Pastor, e como que é possível desonrar a presença? Muito simples. Eu quero usar aqui as coisas que aconteceram com os filhos de Eli, para mostrar para você que é possível desonrarmos a presença, mesmo sabendo que ela habita em nós. Hoje você não tem uma arca para você carregar, você não tem um amuleto, você não tem algo que porte a presença, você é portador da presença. Amados, amados, deixa eu falar para você, você tem a kavod, você carrega a kavod de Deus, você carrega a glória de Deus. Mas quando que eu desonro a presença, pastor? Essa presença que habita em mim. E aí é que eu falo, queridos, muitos de nós trocamos a vida da presença para momentos de sentir a presença. Porque, por exemplo, a gente vem num culto como esse, e nada contra, entenda o que eu vou dizer, eu quero que você se reposicione nisso. Nós saímos, Deus hoje precisa falar comigo, como se Deus tivesse qualquer obrigação conosco. Hoje eu preciso arrepiar, hoje eu preciso sentir a presença. Este é o problema. Pare de sentir a presença, você vive na presença. Aliás, você não vive na presença, a presença vive em você. Não troque mais a presença, querido, por momentos. Israel não viveu isso que você tem. Israel não tinha, o que eles tinham? Apenas a arca, e isso fazia toda a diferença. Agora, por que a presença não faz a diferença em nós? Se a presença, Ju, era o que fazia toda a diferença numa nação, por que a presença não é o suficiente para nós? Por que nós negligenciamos a presença que nós carregamos? Pastor, então é possível viver ciclos de derrota? Como não? Como não? Olhe para a história da igreja, por mais que tenha existido os grandes avivamentos, quantos ciclos de derrota a igreja não carregou, não carrega na história? Por causa do quê? Eu tenho a presença, mas desonro a presença. Ou seja, eu só vou recorrer à presença, eu só quero a presença na hora que eu preciso. Na hora que eu não preciso, eu me entrego às minhas vaidades. Vamos ver os exemplos aqui, querido. Quando que a presença de Deus é desonrada? Primeiro, quando os meus interesses estão acima de Deus. Quando você coloca os seus interesses acima do querer e da vontade de Deus, querido, você está desonrando a presença. Isso é desonra. E por causa dessa desonra, você pode acabar colhendo para si ciclos de derrota. Ah, pastor, isso não serve para mim, porque olha, Deus tem me abençoado, troquei de carro, troquei de casa, Amados, você pode viver todos os benefícios de Deus por causa da presença, por causa da misericórdia, mas em algum determinado momento, em algum determinado ponto, amados, você vai sofrer derrotas. Derrotas simples que não era para você viver. Amados, você acha que era para Israel perder a guerra contra os filisteus? Não. Deus havia dito para eles do deserto: se vocês me obedecerem, se vocês me honrarem, eu vos darei vitória sobre todos os seus inimigos. Mas a promessa da vitória estava atrelada à honra. Eu vou repetir, querido, a promessa da vitória está atrelada à honra. Se a promessa de vitória está atrelada à honra, então significa que a derrota
também está atrelada à desonra. E como que eu posso desonrar? Quando eu começo a colocar todos os meus interesses acima de Deus. Foi o que Ofni e Finéias fazia. Eu estou com vontade de comer carne. Não basta isso que eu tenho, eu quero mais. Então eu vou lá, já que é para saciar, é a minha vontade. Estou nem aí com Deus, vai lá, pega e rouba Deus. Amados, deixa eu falar para você, querido. Quantas vezes nós não tiramos das mãos de Deus aquilo que nunca deveria ter saído das mãos dele? O que é seu, é seu. Mas o que é de Deus, é de Deus. E você sabe o que é de Deus. Você sabe o momento que é de Deus. Você sabe a hora que é de Deus. Mas muitas vezes nós nos colocamos em desonra, porque queremos colocar os nossos interesses acima de Deus. Hoje, amados, você pode se dar bem, entre aspas, mas um dia, escute, querido, escute, ouça-me, deixa a voz do Espírito Santo ecoar no teu espírito. O tempo vai passar. A sua vida não se define no hoje. A sua vida não é definida no hoje. Talvez hoje você possa estar se dando bem, colocando os seus interesses, mas vai chegar um dia, como chegou o dia de Israel, como chegou o dia de Ofni e Finéias, que você vai colher o fruto dessa desonra. Você vai colher amanhã o que você está plantando hoje. Gálatas 6 diz isso: não se engane o homem, tudo que o homem plantar, isso também colherá. Não existe negociação. Quando que a presença de Deus é honrada? Número 2, quando os desejos carnais profanam o templo. Levante a sua mãozinha e diga: eu sou o templo. É possível profanar o templo? Sim, quando os meus desejos carnais, aquilo que João vai chamar de concupiscência, desejo ardente, desenfreado, ele corrompe o lugar da morada de Deus. Isso é desonra. Quando eu pratico a imoralidade sexual, eu estou desonrando o meu corpo. Quando eu estou trazendo para dentro do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, porque esse templo, ele é composto de 3 faculdades: corpo, alma e espírito. E o conselho de Paulo em 1 Tessalonicenses 5, 24, se não me falha a memória, é que essas 3 faculdades devem ser guardadas em santidade para a volta do Senhor. Mas muitos de nós, amados, fingimos como se nada tivesse acontecido, principalmente hoje com essa teologia liberal. Hoje mesmo me decepcionei muito. Uma pregadora de 79 anos, ao qual eu sempre admirei, inclusive indico os livros dela. Falei dos livros dela esses dias, falando do Lashon Hara. Ela fez uma tatuagem falando que Deus falou com ela em Isaías 49, que era para ela fazer uma tatuagem. Quer usar Bíblia ainda para justificar a profanação do templo. Eu não vou julgar. A Deus cabe todo o juízo. Mas eu quero dizer para você, querido, o seu corpo ele tem 3 faculdades e todo ele tem que ser santo. Levante sua mãozinha e diga: tudo que eu sou. Diga mais forte, por gentileza. Diga: tudo que eu sou. Corpo, alma e espírito tem que ser guardado em santidade. Eu não posso profanar a presença. Quando eu coloco os meus desejos carnais, eles afloram, e eu passo a praticar os desejos carnais, querido, eu estou desonrando a presença. Eu estou colocando a presença em desonra, eu estou desonrando a Deus. Quando que a presença de Deus é desonrada? Número 3, quando a cobiça se torna a minha prioridade.
O que é a cobiça? Cobiça não é você olhar. Cobiça está falando de desejos. Aquilo que o greguismo dá o nome de sonho. Ah, você tem um sonho. Você tem um sonho. O greguismo chama de sonho. A Bíblia chama de cobiça. É o ávido desejo de se dar bem, é o ávido desejo de possuir. E eu me desgasto. Eu me desgasto inteiro, corpo, alma e espírito, em favor das minhas cobiças. E o que sobra para a presença? Nada. E o que sobra muitas vezes para a presença? Justificativas. Eu estou sempre me justificando o porquê eu não estou vivendo na presença. Eu estou sempre tentando arrumar uma justificativa, mas eu vim aqui nesta noite dizer para você, querido, não há justificativa. Quando você coloca a sua cobiça, quando as suas cobiças, quando as nossas cobiças se tornam as nossas prioridades. É interessante que nós conhecemos de cor e salteado, você já ouviu pregação, já saiu para você na caixinha da promessa, aquela caixinha da promessa que você tem, você já abriu a Bíblia, já caiu, tudo. Aquilo que todo mundo já sabe, Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei em qual ponto a gente não entende isso. E aí, por causa das nossas cobiças, a gente acaba priorizando tudo, menos a presença. Isso foi o que fizeram os filhos de Eli. Foi por isso que a casa de Eli entrou em desonra. E ela entra em tanta desonra que quando o filho de Finéias nasce, a mulher morrendo no parto, olha quanta desgraça num dia só. Ela vai colocar o nome do filho, e não bastasse, ainda coloca o nome do filho, um nome de maldição, Icavod. Por quê? Porque por causa da arca, por causa da presença que foi embora. Porque, amados, até então você tinha presença, mas agora a presença foi embora. Aqui nós estamos falando, olha, mesmo na derrota eles tinham presença. Mas e agora que não tinha mais a presença? Não restava nada a não ser colocar o nome do filho e Icavod. Foi-se a glória. Acabou a presença. Amados, a maior derrota que você sofre não é quando você tem um nome negativado na SPC ou quando você tem uma doença. A maior derrota que você sofre é quando a presença vai embora. É quando nós perdemos a visitação. Você está entendendo, querido? A presença é mais importante que as obras. Então a maior derrota que Israel sofreu na sua história não foi ter perdido para os filisteus, porque depois nos tempos de Davi eles vão subjugar os filisteus. Mas a maior derrota desse período foi perder a presença. E nós perdemos a presença por causa da desonra. A cultura da desonra, principalmente nos dias de hoje, nessa correria desenfreada que a gente vive. Nós temos negligenciado a presença. E muitas vezes estamos sofrendo, estamos vivendo ciclos de derrota que não era para ter. Não era para fazer parte da nossa vida. Não era para fazer parte da nossa história. Como não era para fazer parte da história de Israel, porque Deus havia prometido, eles carregavam uma promessa: eu vou dar a vitória para vocês sobre todos os seus inimigos. Mas desde que haja honra. O resultado da desonra é a derrota e a destruição, mesmo carregando a glória de Deus.
Por causa da desonra e negligência com a presença, permitimos através das guerras que a presença de Deus seja levada de nós. Aí eu vou falar para você, sabe quando a presença vai embora? Deixa eu contar para você. Porque muitas vezes, por causa da desonra, você vai colhendo ciclos de derrota, e a derrota se torna tão grande, que a própria derrota, ou as próprias derrotas, as próprias dificuldades, os próprios dissabores te tiram a presença. Quem roubou a glória deles? Os filisteus. Eles haviam sofrido a derrota, mas foi eles que levaram a arca embora. E o que muitas vezes tem levado a presença de Deus embora da sua vida é exatamente os seus algozes. Quantas pessoas não se perderam, ou não estão se perdendo? Eu não sei se nessa noite tem alguém aqui com o coração se perdendo. Exatamente porque você, eu não aguento mais viver um ciclo de derrota. Olha, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu canto, eu não sei o que e tal. E olha, é tanto ciclo de derrota. Deixa eu falar para você, será que você não precisa se reposicionar? Perceba que os ciclos de derrota, perceba que os seus algozes estão retirando de você a presença e você não está nem percebendo. As decepções que você tem sofrido, eu estou decepcionado, as decepções têm roubado de você a presença. Os dissabores têm tirado, têm roubado de você a presença, está levando a presença embora. O que você vai fazer? Você vai esperar para dar um nome e cavode? Aí a pergunta que se faz é possível trazer a glória de volta? Eu quero dizer para você, sim. Só que para trazer a glória de volta, eu quero usar um outro texto. 1 Reis capítulo 18, versículo 30. Diz assim: então Elias convocou todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs. Eu amei essa versão da King James. E Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Aqui, queridos, era um outro momento de desonra da história de Israel. Agora, o reino dividido. Jeroboão assume a parte do reino do norte. E os descendentes de Jeroboão vão caminhando em desonra. O filho de Jeroboão, se não me falhar a memória, era Onri. E Onri gerou Acabe. E Acabe, por uma aliança política, se casa com uma mulher dos Sidônios, chamada Jezabel. E Jezabel traz toda a cultura pagã para dentro de Israel. Culto a Baal, culto a Azera, culto a tudo quanto é tipo, os Baalins, os poste-ídolos. Mas não bastasse isso, Acabe permitiu com que o altar do Senhor, que estava em Samaria, fosse derrubado, fosse destruído. Acabe permitiu a desonra. Não bastasse a idolatria, ainda Acabe permite a desonra. E a Bíblia diz que por causa dessa desonra, capítulo 17 de 1 Reis, Elias chega e fala: segundo a minha palavra não chove mais. Pagaram, viveram um ciclo de maldição, viveram céus cerrados. Escute isso. Viveram céus cerrados por 3 anos e meio, não choveu. E Israel não é uma terra comum. Israel não tem rios abundantes, não tem águas abundantes. Quando Deus chama eles para levar para eles, Deus ele deixa bem claro: eu vou levar a terra. Só que lá não é igual ao Egito, onde vocês vão regando. Não. Lá vocês vão ter que plantar, vocês vão ter que sentar e esperar, porque eu vou mandar chuva. 3 anos e meio de estiagem. Não choveu, por causa de desonra. Em 1 Reis 18, nesse texto que nós acabamos de ler, no seu contexto, Elias, após ter retornado de Sarepta, ele se encontra com um servo de Acabe,
encontra-se com Acabe e faz um desafio, o desafio que todos nós conhecemos como desafio de Elias, quando ele desafia os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, e só Elias ficou. Fez lá uma proposta tal de honra, né? Vamos honrar os nossos deuses, aquele que responder com fogo, esse vai ser Deus. Então primeiro foi lá o pessoal do Baal, de Azera, e se cortava e fazia, e Elias ainda tirou gozação, né? Pagou um sapo, e começou então. Mas a Bíblia diz que quando foi a vez de Elias, para atrair a glória, para atrair a presença, ele precisou recompor o altar. Pastor, então é possível no meio da desonra, mesmo tendo cometido a desonra, é possível trazer a glória de volta? É possível, querido, desde que o altar, eu sou o altar, você é o altar. Aqui não é altar, querido, aqui é plataforma, aqui é madeira, aqui é madeirite, aqui, querido, se nós descer a marreta, isso aqui acaba, mas você não acaba. Você é morada eterna, você carrega a presença, você é um altar pegando fogo, querido. Você precisa ser um altar queimando, você precisa ser um altar pegando fogo. Então nós somos o altar. Amém, queridos? E esse altar, só quem tem coragem bate do peito. Esse altar precisa ser recomposto. O que é recompor o altar? Primeiro, recompor o altar é restabelecer prioridades. Se eu sou o altar e quero a glória de volta, quero trazer a glória de volta, quero voltar nos meus melhores dias de cristianismo, quero voltar a pegar fogo, quero voltar a queimar, quero viver o avivamento, rapaz, eu quero. Eu anseio por isso. É possível? É possível. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é restabelecer as suas prioridades. Qual é o lugar que Deus tem nesse altar? Eu vou repetir a pergunta. Qual é o lugar que esse altar, que o Senhor tem nesse altar, aliás? Qual é o lugar? Nós precisamos voltar nos tempos de Josué. A presença precisa voltar a estar à frente. A presença precisa voltar a ser a minha prioridade. Recompor o altar é reorganizar o que está caído. Amados, deixa eu falar para você, não é Deus que tem que reorganizar o seu altar. Quem tem que reorganizar o seu altar é você. Ah, pastor, nossa, mas eu estou tudo destruído aqui dentro, tudo. E por que você não se reorganizou ainda? O que te impede? Amados, eu cheguei à seguinte conclusão: 6 anos trabalhando com batalha espiritual, trabalhando com cura e libertação, aqui nesta casa, nesta comunidade, eu cheguei a uma única conclusão. A única coisa que impede é a síndrome de Lúcifer, orgulho. Porque eu nunca estou disponível a assumir. Eu nunca estou pronto a dar o braço a torcer. E aí você vai cultivando o altar destruído, o altar vai ficando destruído. E aí passa culto, entra culto, altar destruído. Passa culto, entra culto, altar destruído. Passa culto, entra culto, altar. Passa 2 anos, 3 anos, 4 anos, um altar destruído. Passa 5 anos, um altar destruído. Passa 10 anos, você está dentro da igreja, o altar está destruído. Você vive do jeito que você quer, você não estabelece prioridades. Você não tem prioridades. Deus não é sua prioridade, mas você vem no culto, porque afinal de contas é um rito religioso para você. Se você quer novamente a presença, se você quer trazer a glória de volta, você precisa reorganizar o altar que está destruído, querido. Você precisa voltar a colocar as pedras. Amém, queridos? Você precisa voltar a colocar as pedras. Você precisa reorganizar. E por último, para concluir a mensagem, para trazer a glória de volta, você precisa recompor o altar. E recompor o altar é restaurar a genuína adoração.
recompor o altar é restabelecer a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. Não aquilo que você quer dar, mas aquilo que Deus deseja receber. E você só pode dar o que Deus deseja receber quando Deus se torna a tua prioridade. Quando você recompõe o altar. Quando você chega ao entendimento, e isso, amados, isso é muito particular, isso é muito peculiar. Eu confesso que eu tremi hoje quando eu estava preparando esse esboço. Eu tremia hoje, à tarde. Isso é muito particular, querido. Eu não posso me colocar aqui nesse altar e julgar e trazer juízo para quem quer que seja, mas eu preciso olhar para a minha vida. Eu preciso olhar onde está a presença. Cadê a presença? Será que nós estamos vivendo no tempo do Icavod? Foi-se a glória? A Bíblia diz que Elias, depois de recompor o altar, ele restabeleceu a verdadeira adoração. Ele se dobra ao único Deus. Ele clama ao único Deus. E esse Deus que é único, responde com fogo. E recebe, ele não recebe, querido, sacrifícios, ele recebe adoração. O sacrifício é o único meio pelo qual de nós entendermos que nós precisamos entregar algo. Amém, amados? É apenas um meio de eu entender, olha, eu tenho que entregar algo. Olha, pastor, eu entreguei meu dízimo. Deus não recebe o seu dízimo. Quem recebe o seu dízimo sou eu, que contabiliza e põe na conta da igreja. Entendeu? O que Deus recebe? A tua adoração. Deus recebeu a nossa música hoje. Não, Deus não recebe música. Quem falou para você que Deus recebe música? Deus não recebe música, Deus recebe adoração. Deus recebeu o meu jejum. Deus não recebe jejum, Deus recebe adoração. Por isso que Davi era uma pessoa diferenciada, porque ele entendia isso. No Salmo 51 ele diz assim: olha, se o Senhor se agradasse de sacrifícios, eu teria dado. Eu sou um cara de posses, eu sou rei. Se o Senhor se agradasse de sacrifícios, escute isso. Pastor, mas Israel não tinha a cultura do sacrifício, não eram rituais de culto, o sacrifício e tal, mas Deus nunca recebeu o sacrifício. O que Deus sempre desejou foi corações. O que Deus sempre desejou, querido, eram pessoas que priorizassem Ele. Por isso que Davi vai dizer, o verdadeiro louvor o que verdadeiramente se recebe é um coração quebrantado e um espírito contrito. É isso que Ele recebe. Amados, nós precisamos trazer de volta a glória. Nós precisamos, a presença precisa voltar a fazer a diferença em nós. Só quem tem coragem diga: a presença precisa voltar a fazer a diferença em mim. A presença precisa voltar a fazer a diferença na igreja. Amém, amados? Põe-se em pé em nome de Jesus.